Oi, maravilhosa! Que bom ter você por aqui. Bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Érica Silva e nós vamos falar mais uma vez sobre fé, família, carreira, sobre vida, sobre o universo da mulher. Mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou contar uma história. Vou contar uma história de um passarinho. Foi um fato que aconteceu comigo quando eu estava voltando do almoço no trabalho, com um grupo de colegas, e aí tinha um passarinho que estava no meio-fio, assim, no lixo. Tinha um lixo, tinha umas folhas, tinha um chorume de esgoto, e um colega falou assim: que passarinho nojento, o que esse passarinho está fazendo aí? Coisa feia, asquerosa. E aí eu tive um toque, assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma maneira poderosa. E aí eu vou dizer para você o que foi. Aquele passarinho estava naquele lugar porque aquele lugar era o único lugar que o passarinho conhecia. Que poderia estar? Ele não sabia que poderia estar em um outro lugar. Aquele era a casa que ele sabia que poderia ter. Ele não sabia que poderia ter uma outra casa. Ele não tinha percepção de que aquilo era sujo, que era imundo, que era lixo, porque aquele era o único cenário que ele conhecia. Às vezes a gente está em alguns cenários que são péssimos, são degradantes, nos sugam, tiram nossa saúde de todos os aspectos, física, mental e espiritual, e a gente não sabe, a gente não tem a percepção assim como aquele passarinho. Outras vezes a gente tem sim a percepção, mas a gente não tem coragem para sair daquela condição. E passando por relacionamentos, namoros, casamentos, relacionamentos abusivos, não no fim do ato em si da agressão, mas o abuso emocional, relacionamentos narcisistas, relacionamentos tóxicos. Você não precisa disso, minha amada. Você vive, às vezes, se escondendo. Em casa é de um jeito, na rua é uma conjuntura totalmente diferente. É um teatro na rua. Em casa só você sabe o que você passa. Ninguém sabe. Aquele ditado, quem vê cara não vê coração. Outras vezes, o ambiente tóxico é o trabalho. É um ambiente que suga as tuas energias, que te adoece. É um ambiente de corrupção. E a palavra de Deus diz que do trabalho do teu rosto, do suor do teu rosto comerás. Mas a gente não precisa perder a saúde para isso. Não é saudável. As coisas precisam andar em equilíbrio. De outras vezes, as nossas amizades, as nossas relações de amizade não são tão produtivas quanto deveriam ser. Que tipo de conversas que a gente tem tido? São bocas que amaldiçoam? São conversas que não trazem nada que prospere? Inveja? É maledicência? É falar mal da vida alheia? Nada que abençoa consegue sair da boca daquele ciclo de amigos, daquele ciclo de pessoas. Será que é para isso que nós fomos feitas? Aquele passarinho estava perdendo o melhor do propósito para o qual ele foi feito, que era voar, que era ter acesso aos mais elevadas árvores, às mais doces frutas, e ser cobiçado, ser observado como um belo pássaro. E ele não estava sendo, porque ele não estava no local adequado. Quantas vezes a gente não está no local adequado e deixa de estar sendo uma mulher sábia? Deixa de estar sendo uma mulher que prospera? Deixa de estar edificando a nossa casa? Deixa de estar educando os nossos filhos? Deixa de estar construindo uma carreira
de sucesso de verdade em todas as áreas, não com uma tendência exclusiva. Estar no lugar certo é crucial. Às vezes a gente precisa deixar ir algumas coisas, abandonar algumas práticas, principalmente quando a gente só conhece aquilo. O passarinho só conhecia aquela realidade. Ele precisava abandonar absolutamente aquilo e conhecer a verdade. O propósito para o qual ele foi criado. Minha querida, você precisa saber qual o propósito da sua criação, se você ainda não sabe. Isso é urgente, isso é muito sério. Você não pode estar em qualquer roda de conversa. Você não pode estar atuando em qualquer ambiente de trabalho, trabalhando a todo custo, trabalhando com qualquer coisa, trabalhando e vivendo sem propósito. A tua relação desde o namoro não pode seguir sem ser consagrada ao Senhor. A gente não pode viver a ermo, a gente não pode viver de todo jeito. Nós precisamos ser mulheres posicionadas num propósito para o qual o Senhor nos criou. Para que pessoas que não conhecem o nosso Senhor e Salvador possam ser impactadas através da nossa vida, através do nosso posicionamento. Porque aquele que não conhece, que sim está na lama por falta de conhecimento do seu propósito de criação, através de nós, eles possam entender qual que é o caminho que leva para a salvação, qual que é o caminho que leva para a prosperidade real, que é a eternidade. E nós precisamos falar sobre salvação, nós precisamos falar sobre céu, nós precisamos falar sobre a vida eterna. Muitos padecem e nós temos sim essa responsabilidade. Mas antes de pregar, nós precisamos exercê-la. E exercer desde dentro da nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, para aquelas que são solteiras ainda, com seus namorados, ou até antes mesmo de tê-los, esse é o mais importante ainda. Nos nossos ambientes de trabalho, o que é que a gente tem conversado? Em que roda que a gente tem se assentado? Nós não podemos viver à margem de qualquer coisa, como que qualquer lixo e qualquer chorume nos serve. Não. Nós fomos feitas para estar na borda das árvores, lá em cima. Num local seguro, com ninho em local de segurança, assim como foi aquele pássaro. Mas é preciso fazer uma análise interna muito sincera. Porque de todos esses exemplos que eu dei, eu sei que se você, minha querida, fizer uma análise muito genuína, você mesmo, no seu íntimo, você vai conseguir filtrar muito mais possibilidades de recursos que podem ser corrigidos para que você saia de algumas situações que te levem, de fato, para o propósito para o qual você foi criada. Podendo utilizar muito melhor os seus dons e talentos, as suas habilidades aqui na Terra para o reino de Deus, para salvar vidas, para impactar vidas, para restaurar famílias, para ajudar crianças. Tanta coisa que a gente pode fazer. Faça essa autoanálise, minha querida. É muito importante, é muito importante. Que a gente se entenda, que a gente entenda qual que é o nosso propósito, que a gente não fique à margem de qualquer coisa, que a gente não fique satisfeita com qualquer coisa. Faz essa avaliação. Deixa aí nos comentários qual outro exemplo, além dos que eu citei aqui, que você avalia como uma possibilidade de coisa que a gente precisa, sim, deixar para lá, soltar, dizer não, para que a gente possa ter uma vida com mais significado, uma vida longe de sujeira, longe de migalhas que não pertencem a gente ou que não merecem a nossa atenção. Que a gente pode fazer mais, que a gente pode ser melhor, coisas que tiram o nosso brilho e não nos fazem prosperar. Nós podemos e merecemos fazer muito mais.
A nós é dada uma responsabilidade muito grande. Precisamos ter sabedoria, ousadia e agir. Nós precisamos de ação, queridas. Que o nosso Deus nos dê cada vez mais discernimento nessa nossa jornada, para que possamos, como pássaros, alçar voos altos e contemplar a beleza de tudo que o Senhor tem nos dado. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe.